O Salmo 91 é um dos textos mais poderosos e reconfortantes das Escrituras. Ele fala sobre a proteção divina, o refúgio seguro que encontramos nos braços de Deus. Em tempos de incerteza, medo e desafios, esse salmo se torna um escudo para a nossa alma, um lembrete de que não estamos sozinhos. Mas será que compreendemos realmente o que ele significa? Hoje, vamos explorar profundamente essa mensagem de fé, confiança e livramento. Desde os tempos antigos, os hebreus viam esse salmo como um cântico de proteção. Alguns estudiosos acreditam que foi escrito por Moisés, enquanto outros atribuem sua autoria ao rei Davi. Independente de quem o escreveu, uma coisa é certa: suas palavras continuam ressoando nos corações dos que confiam em Deus. Você já sentiu a presença divina guardando sua vida? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essas palavras iniciais nos mostram que há um lugar de segurança em Deus. Ele não nos promete ausência de dificuldades, mas sim um refúgio no meio delas. Quantas vezes nos sentimos desamparados, sem saber para onde ir? O Salmo 91 nos lembra que o esconderijo do Altíssimo é o lugar mais seguro que podemos estar. Certa vez, uma mulher chamada Ana enfrentava um período de tribulação. Seu filho havia sido diagnosticado com uma doença grave, e os médicos não davam esperanças. Em meio à dor, ela se agarrou ao Salmo 91, declarando suas palavras todos os dias. Milagrosamente, seu filho foi curado, e os médicos não conseguiam explicar como aquilo havia acontecido. Isso é apenas um dos muitos exemplos do poder da palavra de Deus. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Essa declaração de fé é um convite para confiarmos totalmente no Senhor. Muitas vezes, colocamos nossa confiança em coisas passageiras: dinheiro, status, relacionamentos. Mas o verdadeiro refúgio está em Deus. Você tem confiado nele ou em suas próprias forças? Isaías 41:10 nos traz uma promessa semelhante. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Deus nos fortalece nos momentos de fraqueza e nos sustenta quando sentimos que não conseguimos mais caminhar. Um jovem chamado Marcos se viu cercado pelo perigo quando um assalto aconteceu em frente à sua casa. Ele não tinha para onde correr, mas lembrou-se do Salmo 91 e começou a orar. De forma inexplicável, os assaltantes desistiram e foram embora sem machucá-lo. Ele sentiu na pele o livramento divino. Você já passou por algo parecido? Um momento em que sentiu que Deus interveio em sua vida? Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quantas vezes somos cercados por perigos invisíveis? Doenças, armadilhas, ameaças que não vemos. Mas Deus nos promete livramento. Não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que Ele estará sempre ao nosso lado, nos guardando e protegendo. O Salmo 23 também reforça essa verdade. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Isso nos mostra que não importa quão escuro seja o caminho, Deus caminha conosco. Nos tempos bíblicos, os guerreiros declaravam esse salmo antes de ir para a batalha. Eles sabiam que a proteção do Senhor era real. Hoje, nossa batalha pode ser diferente, mas a promessa continua a mesma. Você tem declarado a proteção de Deus sobre sua vida diariamente? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é uma promessa poderosa de que, mesmo quando o caos nos rodeia, Deus nos mantém firmes. O que isso significa para você? Você tem experimentado essa proteção divina? Romanos 8:31 nos lembra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há força neste mundo capaz de derrotar aqueles que estão sob a proteção do Altíssimo. Isso significa que podemos andar com fé e coragem, sem medo do que possa acontecer. O testemunho de Carla é um exemplo disso. Durante uma viagem,
O carro em que ela estava perdeu o controle e capotou várias vezes. Quando os socorristas chegaram, não acreditavam que ela havia saído sem nenhum ferimento grave. Ela sabia que Deus a havia guardado. Você já ouviu testemunhos assim? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso significa que há uma proteção sobrenatural ao nosso redor. Anjos enviados por Deus para nos livrar de perigos. Quantas vezes algo ruim poderia ter acontecido, mas fomos poupados sem nem perceber? É importante entender que essa proteção não significa ausência de desafios. Jesus nos disse em João 16:33: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Salmo 91 nos encoraja a confiar, mesmo nas tempestades. Quando confiamos no Senhor, encontramos paz em meio ao caos. Ele nos guarda, nos fortalece e nos guia. Podemos descansar em suas promessas sabendo que Ele nunca falha. Você tem experimentado essa paz? Tem buscado refúgio em Deus ou